Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, tá. Tá bom, é porque eu, de fato, ela sumiu aqui. Vocês estão vendo? Continuam vendo? Sim. Ah, então tá. Tá bom. É isso que eu tava sem... Porque eu uso mais o Zoom que o Google Meet, então eu tava um pouquinho preocupado. Então tá, eu fiz alguma coisa bastante simples, no sentido que escrevi as notas e escaneei para ficar mais fácil de acompanhar. E, uma coisa que eu esqueci de falar são as referências. Elas estão lá no AVA e são basicamente 2 ou 3 só, né? O livro do Duret, o livro do Lawler e o livro do Ross. Mas, obviamente, a maior parte, nesse início, você pode pensar que está no Duret ou no Lawler, qualquer um dos dois, tá? Mas toda a parte teórica vai estar nessas notinhas escritas, tá? Claro que se você olha os livros, você enriquece você aprofunda, porque você vê mais exemplos, né, que não dá tempo de fazer na aula, tá? Mas eu só queria ver se estava sendo gravado mesmo. Espera aí um pouquinho, aconteceu algum problema aqui. Deixa eu... Tá bom. Tá, então, qualquer coisa, vamos dizer, quando a gente termina a gravação, posso ficar sempre aqui, exceto segundas que eu tenho seminário às 3. Então, os outros dias posso ficar um pouco mais, até, sem problema. Tá? Bom, então, o conteúdo principal desse curso é uma introdução a processos estocásticos. Tá? E o foco principal são as chamadas cadeias de Markov, que é por onde a gente vai começar, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que é um processo estocástico? Tá? Então, é simplesmente uma coleção de variáveis aleatórias em um certo espaço de probabilidade. Tudo que a gente faz em probabilidade subentende um certo processo, um certo espaço de probabilidade no background, né? É um modelo para qualquer experimento que envolve probabilidade. Tá? Não importa muito a definição exata, né? Vocês já viram nos cursos de cálculo das probabilidades. Então, essa família, ela está indexada... Vocês estão vendo o meu mouse? É indexada por um parâmetro T, tá? Uma coleção XT, tem um espaço, um conjunto T, que representa o tempo, vamos dizer. Podemos pensar assim. Às vezes não, às vezes é uma coisa espacial. Mas vamos pensar no tempo, que é o caso mais usual, se chama processos estocásticos. Tá? Então, nós vamos, nesse curso, tratar basicamente duas situações, em que esse T é simplesmente os inteiros não negativos, né, os inteiros. Então, a gente vai chamar tempo discreto. Então, imagina, você tem uma observação a cada unidade de tempo que você fixa essa unidade. Ou o caso em que T é um número real, né? Então, é o tempo contínuo e vai aparecer também nesse curso, tá? Ter um intervalo de 0 até um certo número positivo ou outra coisa, tá bom? Então, isso é em relação ao T. Bom, essas variáveis, elas tipicamente vão tomar valores em um conjunto que vamos chamar nesse curso aqui, para fixar a notação, de S, vai ser o espaço dos estados, e como é uma variável aleatória, esse S está contido no conjunto dos números reais. Mas, boa parte do que a gente vai fazer é muito mais específico, em que o S vai ser um conjunto finito, só tem um número finito de opções em cada observação, ou ele é infinito, porém enumerável. Tá? Então, vai ser a situação que a gente vai tratar inicialmente, de fato, S vai ser finito, tá? Nesse comecinho. Mas isso que a gente vai ver agora, ele vale da mesma forma para finito, muitas coisas para finito ou enumerável.
Agora, daqui algumas aulas, eu concentrarei no enumerável. Por enquanto, eu vou ficar muito no finito, mas esse básico se aplica a qualquer um. Então, eu tenho essas variáveis que tomam valores, são discretas. Então, como elas não são observações independentes, elas têm uma estrutura, né? As coisas vão evoluindo no tempo conforme vão acontecendo, tipo propagação de uma infecção que está no momento, né? Mas se aplica a muita coisa. Então, vai ser importante a gente poder calcular as probabilidades conjuntas, né? O que a probabilidade no instante zero, que seria, vamos dizer, o nosso instante inicial, você está num certo estado I0, depois você passa para I1, etc. Aí, no tempo N, você está num IN. Então, isso aqui, essa vírgula, quer dizer interseção. Tá? X0 é I0, X1 é I1, etc., Xn é IN. Você quer calcular essa probabilidade, por exemplo, que é para você descrever as suas variáveis, né, o seu processo. Bom, como qualquer interseção de eventos, A0, A1, A2, até AN, você pode calcular a probabilidade da interseção, calculando a probabilidade do A0, a do A1, dado A0, né, fazendo esse produto, do A2, dado A0 e A1, interseção A1, etc., até você chegar no AN, dado A0, interseção A1, interseção AN-1. E isso é o que está escrito nessa fórmula que está aí, né? Que você está vendo aqui. Π0 de I0 é a probabilidade inicial. É a probabilidade do X0 ser igual a alguma coisa. Vamos chamar de probabilidade inicial. E vem a probabilidade condicional do X1 ser I1, dado X0. A probabilidade do X2 ser I2, dado que o X0 era I0, que o X1 era I1, etc., que é um produto, até o último, dado todo o passado, né? Porque vamos imaginar que aquilo que você vai ver no estágio N depende, né, as probabilidades são diferentes dependendo do que aconteceu antes, tá? É natural. Tá? Então, isso é uma fórmula geral que vale para qualquer interseção de eventos, né? Então, essa fórmula aí é absolutamente geral, não diz muita coisa, né? Porque você vê que ela é complexa, porque para você saber o que está acontecendo aqui no N, você tem uma trajetória toda para condicionando. Aqui tem N variáveis aqui antes, né? Então, é uma informação muito grande. Vamos dizer, para cada uma delas você tinha 2 possibilidades, você já tem 2 elevado a N possíveis eventos aqui, né? Então, o que a gente vai fazer, que são os processos de Markov, as cadeias de Markov, que vão ser falar, a gente vai assumir uma propriedade, vamos dizer, que torna essa evolução, o mais próximo possível, mesmo sendo estocástica, de uma evolução que é determinística, né? Tipo, quando você olha uma solução de uma equação diferencial, basta você dar, né, como que a velocidade que tem naquele tempo, você sabe como que ela vai evoluir, né? Dá a condição inicial e você tem uma trajetória. Então, a propriedade de Markov, ela diz o seguinte: se você, num certo instante N, estiver num estado, IN, vamos chamar, I, as probabilidades em relação ao futuro, para você calcular essas probabilidades, já não importa como você atingiu esse IN, né? Isso está escrito nessa fórmula que está aqui, tá? Probabilidade de Xn mais 1 ser igual a IN mais 1, dado toda aquela trajetória, desde o tempo 0 até o tempo N, você pode esquecer tudo o que aconteceu antes do tempo N, basta você guardar aquilo que tinha no tempo N. Tá? Então, ele não lembra o passado, dado, se você conhecer o presente, o futuro é independente do passado. Então, isso é uma propriedade extremamente importante em processos estocásticos, que se chama propriedade de Markov. E isso vai ser a primeira coisa que nós vamos assumir para os nossos processos que vamos estudar. Tá? Bom, então, se você assume essa propriedade de Markov, você vê que aqui, para
para descrever o seu processo, você tem 3 variáveis. O IN, né? Esquece o N, vamos chamar IN e J, vamos dizer. Você tem da onde você está no tempo N, aonde você vai no tempo N mais 1 e o tempo N, né? Porque pode ser que o mecanismo não seja o mesmo ao longo do tempo, certo? Bom, isso é uma possibilidade. Nós vamos assumir algo que simplifica ainda mais, que vamos imaginar que o mecanismo de transição do tempo N para o tempo N mais 1 é o mesmo, sempre, qualquer que seja o N. Ou seja, o mecanismo de transição do tempo 0 para o tempo 1 é o mesmo que do tempo N para o tempo N mais 1, qualquer que seja o N. Então, se você está no estado I, a probabilidade que no tempo seguinte você esteja no estado J é a mesma, não importa em que altura dos acontecimentos você está, é o mesmo para todo o tempo. Tá? Então, isso é uma questão de ser homogêneo no tempo. Esse mecanismo que faz a coisa evoluir é homogêneo no tempo. Nós vamos assumir isso também, tá? Para simplificar. Claro que nem sempre, como tudo, nem sempre é verdade, mas vamos assumir. Talvez aqui fica melhor assim. Vamos assumir isso aqui também, tá bom? Então, se eu assumo isso, eu preciso, para descrever o meu processo, da minha distribuição inicial, que já falei antes, e uma matriz de probabilidades, que é essa matriz que chamei de P aqui, indexada, as entradas dela estão em S, né, são os possíveis estados, e P de IJ é a probabilidade de passar do estado I para o estado J. É a probabilidade de estar em J no tempo N mais 1, dado que está em I no tempo N. Não importa o N, é o mesmo sempre. Então, vamos chamar de... Acho que tem alguém... Não sei o que aconteceu. Tá bom? Essa vai ser a matriz de transições. Eu não sei se, quando eu estou apresentando, se alguém tenta entrar, eu não tenho certeza que eu veja, porque houve um barulho que era típico de alguém querendo entrar. Mas, enfim, tá bom? Enfim, então você tem essa matriz de transições, tá? Então, vamos dizer que o P é uma função de S por S, tomando valores em 0, 1, tá? Que é essa matriz. Então, vamos dizer que o S tenha N possíveis estados. Então, isso vai ser uma matriz N por N. Né? Para cada I, P e J é a probabilidade de passar de I para J. Tá bom? E essa P nós vamos chamar matriz de transições. Então, para descrever a nossa cadeia, só preciso saber da distribuição inicial e dessa P. E aquela probabilidade que antes estava escrita de uma forma mais complexa, ela vai ficar simplesmente esse produto, né, a distribuição inicial, e aí essa cadeia, por daí o nome cadeia, né? P diz a probabilidade de passar de... Né? Eu estou querendo calcular a probabilidade de ver uma trajetória I0, I1 até IN, então eu tenho N mais 1 unidades de tempo, eu quero calcular a probabilidade desse evento, ele fica bem mais simples, fica π0 de I0 vezes P de 0 para I1, P de 1 para I2, esse produto, P de IN menos 1 para IN. Simplesmente isso. Então, só envolve a distribuição inicial, como o processo começou, e essa matriz, que se chama a matriz de transições da nossa cadeia. Tá? E daí o nome cadeia de Markov, porque fica um produto aí de P's. Tá? Então, essa matriz P, ela tem que propriedades? Bom, para cada I, ela é uma probabilidade em S. Né? É a probabilidade de, estando em I, passar para um outro estado J. Então, P de IJ tem que ser maior ou igual a 0, porque é uma probabilidade. E quando você, qualquer que seja o I, você somar em J, tem que dar 1, né?
porque é uma probabilidade. Você estando em I, você vai passar para algum estado em S. Então, a soma dessas coisas tem que ser uma probabilidade. Então, você imagina I representando a linha da matriz, como é usual, que a gente sempre, a primeira coordenada, a gente pensa que representa a linha, a gente escreve a matriz assim, em geral, né? E o J representa a coluna. Então, nós chamamos de matriz estocástica uma matriz que tem essas duas propriedades. As entradas são maiores ou iguais a zero, e a soma em cada linha é 1. Tá? A soma, as linhas podem ser diferentes, dependendo do I, né? Porque representam que a distribuição condicional de passar de um estado para o outro depende de onde você está. Tá? É bem natural, senão as variáveis seriam independentes. Tá? Então, esse é o ingrediente básico que a gente tem para estudar as nossas cadeias de Markov. Uma matriz estocástica. Tá? Então, você pode imaginar que se o S for finito, é uma matriz finita, então provavelmente tem uma forma algébrica de pensar nisso, não necessariamente, não só probabilística. Tá? Então, uma matriz estocástica é isso. Uma matriz que todas as entradas são maiores ou iguais a zero e a soma em cada linha é 1. E a interpretação dela é as probabilidades de transição para a nossa cadeia. Então, I representa o estado onde eu estou e J para onde eu quero ir na próxima etapa, em uma etapa. É homogêneo no tempo, então é sempre as mesmas. Agora você me pergunta o seguinte, bom, você tipicamente não vai olhar eventos assim, que estão olhando todos os tempos, né? Você vai querer saber, bom, dado que eu começo no estado I0, qual é a probabilidade que depois de 100 unidades de tempo eu esteja em tal e tal, em tal ou tal estado, né? Você não vai querer só olhar eventos que envolvem toda a descrição completa, porque muitas vezes você exatamente está interessado em saber qual a probabilidade que daqui a um mês eu veja tal e tal coisa na minha epidemia ou algo assim. Tá? Então, você vai querer calcular as probabilidades de transição, não em um passo, mas em um certo número qualquer de passos. Passos, onde passo aqui é a unidade de tempo, porque o tempo é discreto. Então, por exemplo, você pode estar interessado em saber isso aqui. Você observou todo um passado, que não vai importar muito, né? Porque ele é markoviano, I0, I1, até o tempo N-1, estava no IN-1. No tempo N, que é o seu presente, vamos pensar que N representa o nosso presente, você está no estado I. E você quer saber aonde que eu vou, qual a probabilidade de eu estar no estado J depois de 2 passos, não do passo seguinte. Se você botasse N mais 1 aqui, isso aí seria o P de IJ. Mas se você botar N mais 2, como é que você calcula? Bom, é simples, né? Então, eu quero calcular a probabilidade de passar do I para o J em 2 unidades de tempo. Tá? Então, você vê que aqui eu já simplifiquei ignorando o N, porque é homogêneo no tempo, né? Ignorando esse passado, porque ele é markoviano. Tá? Daquela propriedade que eu tinha antes, aqui, eu posso imediatamente deduzir isso aqui. Né? Certo? Se você quer, você escreve com todo o detalhe, mas a gente já disse que o mecanismo era homogêneo no tempo e tinha propriedade de Markov. Então, eu quero saber a probabilidade de passar de I para J em 2 passos. Bom, como é que eu calculo a probabilidade de passar em 2 passos em termos de passar em 1 passo? Bom, eu vejo todas as possíveis possibilidades para o tempo intermediário, tempo 1, né? Então, isso que está aqui, a probabilidade de estar no tempo 2 em J, dado que no 0 eu estava em I, eu posso escrever somando todas as possibilidades no tempo 1, certo? Tá?
Então, eu vou escrever isso como a soma, K em S, X1 é K, X2 é J, porque essa soma é exatamente essa probabilidade, né? Porque a soma são todas as possibilidades. Uma probabilidade de uma união disjunta é a soma das probabilidades, certo? Então, eu posso escrever assim. Agora, essa probabilidade, eu posso escrever fazendo o seguinte. Primeiro, eu calculo a probabilidade de x1 ser igual a k, que é o que está escrito aqui. x1 igual a k. E depois, a de x2 igual a j, dado que x1 é k e que x0 é i, que eu não escrevi aí. Mas eu devia ter escrito, talvez, né? Porque estou usando a mesma fórmula de antes. A probabilidade de A1 interseção A2 é igual à probabilidade de A1 e de A2 dado A1. Né? Só que essa probabilidade já é condicional, então você tem o x0 igual a i. Tá? Eu não escrevi, mas não está errado. Né? Por que eu não escrevi? Porque, como tem a probabilidade de Markov, eu posso esquecer o x0 igual a i. Né? Eu poderia ter aqui, peraí, deixa eu, talvez, aqui, né? Eu poderia ter aqui assim, x1, x0 igual a i. Minha letra está horrível, mas tá bom, poderia ter isso aí, né? Vírgula, né? Essas duas coisas. Mas a propriedade de Markov me diz que eu posso esquecer o x0. Então, eu fico com aquilo que eu escrevi aqui. Aí você nota que isso aqui é a probabilidade de passar de I para K, e isso aqui é a probabilidade de passar de K para J. Então, o que ficou? Ficou a soma em K de P de IK, P de K, J. Como você reconhece, isso é o termo IJ da matriz P vezes P, né? O produto de matrizes você, em geral, faz linha por coluna. Então, é a linha I vezes a coluna J. PK, PKJ, somando em K. Então, isso é aquilo que a gente está escrevendo aqui, P2 de IJ, onde P2 quer dizer a matriz P vezes a matriz P. Produto da matriz P por ela mesma. Produto usual de matrizes, o S sendo finito, isso é uma matriz finita, então é exatamente aqui. Da mesma forma, eu fiz para 2, você pode repetir o argumento, né? Se você quer fazer para 3, você simplesmente repete esse argumento com o 3 e o 2, em vez de ser com 1 e 1. Então, você, iteradamente, repetindo por indução, você vai ver que a probabilidade de passar, se você condiciona todo um passado de tamanho n aqui, né, x0, né, e n-1 e xn igual a i, e depois você dá um salto de tamanho m, você olha depois de m unidades de tempo, essa probabilidade condicional nada mais é do que a potência mésima de P, elemento I e J. É só repetir isso aqui, né? Do 2 passar para o 3, etc. Por indução, você obtém isso aí. Significa que as probabilidades de passar de transição em m unidades de tempo são dadas pela potência mésima da matriz. Né? Porque, como a gente sabe, essa matriz tem que descrever tudo, então tem que ter uma forma de descrever em torno dessa matriz. Né? Então, tudo fica descrito pela distribuição inicial, que eu não estou falando muito dela ainda, e dessa matriz de transições. Tá bom? Então, é assim que você calcula as transições em m passos. Aí você pode generalizar, que eu botei era um J. Se você quer calcular a probabilidade de estar em um conjunto A, você simplesmente vai somar os J's que estão em A, como é normal, né? Que é uma probabilidade. Tá bom? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Não sei se... Alguma pergunta? Bom, enfim.
É que quando eu entro na coisa, eu quase não vejo vocês, então não sei. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, tudo bem, professora. Tá. Estamos ouvindo bem. Tá, joia. Não, é Certo. porque a gente fica, quando entra aqui no apresentar, você não vê mais nada do que está acontecendo. Aí você fica sem saber, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer. Aí a gente interrompe, responde. Se você tiver alguma pergunta muito urgente, você simplesmente ativa o seu microfone e fala, né? Porque senão, pelo chat, eu não estou vendo nada. Se você perguntar no chat, eu vou ver só depois. Tá bom? Bom, tá claro, então? Aqui eu não fiz com todos os detalhes, só fiz assim, para a gente poder, né, não demorar muito, mas eu acho que mais ou menos, espero que tenha ficado claro. Tá bom? Então, quando eu quero calcular as probabilidades de transição em M passos, eu tenho que pegar minha matriz P e elevar a M. Pode ser que seja do ponto de vista algébrico, seja complicado, mas é que eu provavelmente não vou querer saber exatamente calcular a probabilidade de, em 1000 passos, estar em algum lugar. Eu vou querer calcular uma informação mais ampla, né? Mais fácil, vou somar em muitas coisas, não de estar exatamente em algum evento. Tá? Mas vamos ver. Vamos fazer um exemplinho, o mais simples de todos, né? Porque nada pode ser mais simples do que quando eu tenho duas possibilidades no meu S, né? Para ter alguma probabilidade, eu preciso ter pelo menos dois estados. Se eu tiver só um estado, não tem nada aleatório, né? Então, vamos supor que eu tenho duas possibilidades. O meu S tem dois elementos, que eu estou chamando aí de 0 e de 1. Cara, coroa, o que você quiser. 0 e 1. Tem duas, o importante é que ele tem duas possibilidades. E eu tenho uma matriz que está escrita aí. Né? Mas o que eu posso interpretar essa matriz? A interpretação poderia ser o seguinte: quando você está no estado 0, você tem uma moeda cuja probabilidade de cara é P. Tá? Então, quando você está no estado 0, você joga essa moeda, que tem probabilidade P de dar cara. Se der cara, você troca por 1. Se der coroa, você fica no 0. Tá? Quando você está no estado 1, você faz mais ou menos a mesma coisa. Só que a sua moeda é outra, talvez. Ela tem uma probabilidade Q de dar cara. Então, você joga a sua Q moeda. Se der cara, você troca. Se der coroa, você fica onde está parado. Tá? Então, tem aquela brincadeira, você tem o sapinho que está num lago, que tem duas pedras. Em cada pedra, ele tem uma moeda. Quando ele está na pedra A, na pedra 0, ele joga a P moeda dele. Se der cara, ele pula para outra. Se der coroa, ele fica lá. Tá? E quando ele está na outra, na Q pedra, ele tem a Q moeda. Aí ele vai jogar a Q moeda dele. Se der cara, ele troca. Se der coroa, ele fica onde está. Tá? Então, P e Q aqui não são... Q não é 1 menos P. Só tem é um Q e um P. São dois números, podem ser iguais, podem ser diferentes, em 0 e 1. Eles representam as probabilidades de trocar. Né? Porque você vê que o 1 menos P e 1 menos Q, eles ficam na diagonal. Na diagonal da matriz é quando você não troca. Você fica onde está. P e I. Tá? Então, esse é um caso bem simples. Você pode ter muitas interpretações para isso. Por exemplo, você pode imaginar que você tem um sinal binário, tem duas possibilidades, 0 e 1, e ele vai sendo transmitido ao longo de canais sucessivos. Quando ele é 0, a probabilidade da transmissão errada é P. Quando ele é 1, a probabilidade de transmissão errada é Q. Pode ser que P seja igual a Q, né?
que seria, se tanto faz transmitir o 0 ou transmitir 1, a probabilidade de erro seja a mesma, então vai ser P igual a Q, que seria esse caso que eu escrevi aqui. P igual a Q igual a 1 menos alfa. Alfa seria a probabilidade de transmissão correta do dígito, do sinal. Você tem um sinal, vai transmitindo ao longo de sucessivos canais. Tipo telefone, brincadeira de criança, de cada um contar uma palavra para o próximo e vai transmitindo. Só que essa palavra é só 0 ou 1. Tá bom? Então, esse é o caso, seria, vamos dizer, nada pode ser mais simples do que isso, né? Você tem uma cadeia, um S com 2 estados, e você tem uma P aí, e a gente olhando essa possibilidade. Vamos pensar nesse caso aqui, que é mais geral que esse aqui, tá? Então, ali é quando P igual a Q, tá? Tem outras interpretações para essa cadeia, que você pode imaginar, que o XN pode ser, sei lá, o estado de um telefone no tempo N. E ele pode estar 0, seria livre, 1 seria ocupado. E você está pegando essas unidades de tempo, de modo que só levar em consideração uma única ocorrência, uma única chamada e uma única conclusão. P seria a probabilidade de ter uma chamada e Q seria a probabilidade de concluir. Você não está levando em conta interação ou mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é uma outra interpretação, mas não é muito... Então, esse seria um exemplo bem simples, que agora a gente vai querer dizer alguma coisa sobre esse exemplo, para que a gente termine, na aula de hoje, a gente veja alguma conta concreta, né, de algum exemplo, tá? Então, esse é o mais simplesinho possível, né? Eu tenho 2 estados, tenho a minha P moeda no estado 0 e a minha Q moeda no estado 1. Quando eu estou no estado 0, eu uso a P moeda para decidir se eu pulo para 1 ou não. Quando eu estou no estado 1, eu uso a minha Q moeda para decidir se eu vou para o 0 ou se eu fico no 1. Tá? Então, um exemplo bem simples. Agora, a gente pode mudar um pouquinho esse exemplo e dar margem a uma outra coisa que mais tarde vai ter um papel nos exemplos que a gente vai olhar, tá? E aqui parece um pouco artificial ainda, porque ele é muito simples, para ser bem simples. Então, eu posso imaginar esse negócio do telefone que eu falei aqui, que só tem a possibilidade de estar livre ou ocupado, aí você pode imaginar que tem uma fila, né? Tem um servidor qualquer, pode estar livre, pode estar ocupado, porém sem fila, ou pode estar ocupado com uma fila, que nossa fila tem uma sala de espera de tamanho 1, só tem 1 na fila, tá? Esperando. Então, você tem 3 possibilidades. 0, que está livre, 1, que está ocupado e sem fila, ou 2, que está ocupado e tem alguém em espera, tá? Aqui é um pouquinho artificial esse modelo, esse exemplo, mas ele serve para a gente ver as coisas. Então, agora podemos imaginar, como antes, nesse aqui, que Q era a probabilidade de concluir uma chamada, né? Que era de você passar do 1 para o 0, era o Q. Aqui também, Q, vamos imaginar que é a probabilidade de completar a chamada em andamento. E P, a probabilidade de chegar uma nova chamada na unidade de tempo que você está olhando, né? Um novo cliente, tá? Só tem uma possibilidade de fila de espera. Então, você agora tem 3 possibilidades, e você podia imaginar, bom, se eu estiver no 0, ou seja, estiver livre, vou continuar no 0, se não chegar ninguém, né? Se eu tiver 0, eu vou passar para o 1, se chegar alguém. Vou passar para o 2? Não tem como passar para o 2 em uma unidade de tempo, porque a gente está imaginando que está desprezando a possibilidade de 2 chegadas na mesma unidade de tempo. É uma simplificação, eu falei, modelo um pouquinho artificial. Então,
isso aqui, se você quiser, é a minha definição da matriz, tá? Então, eu estou desprezando a possibilidade de chegar em duas numa unidade de tempo. Vamos pensar que a unidade de tempo é tão pequenininha que eu estou desprezando isso, tá? Se eu tiver, da mesma forma, se eu tiver no 2, ou seja, tem alguém sendo atendido e alguém esperando, tá? Eu não posso passar para o 0, porque eu estou desprezando essas duas coisas na mesma unidade de tempo. Então, é 0. Se eu tiver no 2, eu vou passar para o 1, se aquele que estava sendo atendido o serviço dele for concluído. Então, envolve o quê? Que é a probabilidade de completar alguma coisa. A chamada telefônica, o atendimento. Então, eu vou passar do 2 para o 1 com probabilidade de Q, e vou ficar no 2 se não completar. Tá? Então, 1 menos Q. Tá? Então, você vê que a soma em cada uma dessas duas linhas é 1. É 1 menos P e P, e é Q, 1 menos Q. Bom, se eu tiver no 1, que está ocupado e sem fila, eu posso tanto ir para o 0, quanto posso ir para o 2, né? Quanto posso ficar no 1. Tá? Então, se eu estiver no 1, eu vou para o 0, se completou o serviço e não chegou ninguém. Então, a gente está assumindo que essas coisas são independentes umas das outras, e essa definição fica assim. Isso é uma heurística, é como que eu estou definindo. Se você quiser, é um pouco arbitrário, mas tem uma interpretação. Então, Q é a probabilidade de completar uma coisa, 1 menos P é a probabilidade de não chegar a ninguém. Estamos supondo que essas duas coisas são independentes. Mais alguém e não concluir. E vou ficar no 1 com complementar de nenhum dessas duas, né? Que a soma desses dois números aqui, você pode fazer a conta facilmente, é menor do que 1, menor ou igual que 1, então vai sobrar alguma coisa para ficar no 1, tá? Então, algo que a gente vai usar bastante na hora de pensar nas probabilidades é pensar num grafo onde a gente representa as probabilidades por umas flechinhas, que isso facilita a gente interpretar. Tá? Então, eu estou aqui fazendo essa representação bem simples, nesse caso, eu tenho 3 estados, 0, 1 e 2. Se eu tiver no 0, eu posso ficar no 0, então tem essa arco que vem do 0 para ele mesmo, probabilidade 1 menos P. Eu posso ir para o 1, com probabilidade P. Tá? Se eu tiver no 2, eu posso ficar no 2 com probabilidade 1 menos Q, ou ir para o 1 com probabilidade Q. Se eu tiver no 1, eu tenho essas 3 probabilidades, que foram esses números que estão aqui em cima, que estão escritos aí. Tá? Então, isso é uma representação que é bastante útil quando as probabilidades, quando de cada estado você pode ir para um número pequeno de estados, né? Porque senão esse grafo fica impossível de desenhar e não tem grande utilidade. Senão ela é útil. É simplesmente uma forma gráfica de escrever essa matriz que está aqui em cima, na outra página, tá bom? Bom, agora deixa eu focar em alguns exemplos que a gente vai... são exemplos clássicos, né? Generalizando um pouco isso que a gente falou, e que vão ser muito usados, tá? São exemplos importantes. Então, primeiro deles, ele tem o nome de passeio aleatório com a fronteira que refletor. Então, você imagina que você tem um segmento discreto, 0, 1, 2, até o N, esse é o seu S. Seus estados, tem N mais 1 estados, né, porque inclui o 0. Tá? E você vai fazer o seguinte, em cada etapa, se você tiver num I é um cara no meio aqui, você vai para a direita com probabilidade P, ou para a esquerda com probabilidade 1 menos P. Então, você pode do I passar para o I mais 1 com uma certa probabilidade, ou para o I menos 1 com a probabilidade
complementar, 1 menos P. Tá? Eu estou imaginando uma situação e ele não vai ficar parado, tem 0 probabilidade. Tá? Ele pode ir para I mais 1 ou para o I menos 1. Bom, quando ele chega aqui na fronteira, ele não tem mais como ir para frente, né? Porque não tem mais ninguém. Então, ele simplesmente, vamos dizer que ele volta para o N menos 1 com probabilidade 1. Por isso, o nome refletor. Tá? Então, essa é uma definição. Então, aqui tem uma matriz, né, que eu não estou escrevendo matricialmente, porque é uma matriz cheia de zeros, porque ele, em cada I, ele só pode ir para o I mais 1 ou para o I menos 1. E na fronteira, ele pode ir para o vizinho, né? Só para um vizinho, porque ele só tem um vizinho na fronteira, tá bom? Então, por isso que eu não estou escrevendo a matriz, é muito mais conveniente pensar assim, porque é uma matriz cheia de zeros e tem esses caras que não são zeros. Tá? Quando P é meio, a gente fala passeio aleatório simétrico. É como se você, em cada etapa, você joga uma moeda honesta, né? E você vai para a direita se der cara, vai para a esquerda se der coroa. Tá? O número de sucessos na sua moeda. Quando P é diferente de meio, você fala de passeio aleatório tendencioso, porque ele vai ter uma tendência ou para o N ou para o zero. Depende do P. Se o P for maior que meio, ele está preferindo ir para a direita, senão ele está indo para a esquerda. Tá bom? Esse é o passeio aleatório com a fronteira refletora. A gente vai olhar bastante. Tá? E também, você imagina logo, você pode pensar algo diferente, quer dizer, evoluindo, bem como essa matriz aí, só que na fronteira, em vez dele voltar, vamos dizer que quando chegar na fronteira ele fica parado, não pode sair mais. Acaba lá. Chegou no N, parou. Chegou no 0, parou. Então, isso é exatamente, você vê, aqui nesse exemplo que chamei passeio aleatório com fronteira absorvente, é exatamente as mesmas coisas daqui de cima. Vai P para a direita, 1 menos P para a esquerda, exceto a diferença é no 0 e no N. Quando ele chegar no 0, fica lá para sempre. Chegou no N, fica lá para sempre. Tá? Então, é um passeio que você vai imaginar logo, bom, vai sempre acabar no 0 ou no N, né? Porque, mal ou bem, em algum momento eu consigo chegar em um desses dois e aí acaba. Tá? Então, esse modelo, ele é importante, ele tem um nome, se chama ruína do jogador. Tá? De fato, a ruína do jogador, em geral, a gente só usa para o caso P igual a meio. Né? Por quê? Porque senão ficaria meio esquisito alguém aceitar participar de um jogo, sendo que ele sabe que ele é desfavorecido, um jogo de moeda. Então, você imagina o seguinte, imagina que P seja meio, tá? P é meio. Tá? A gente vai voltar a esse exemplo no futuro. Vamos dizer que P seja igual a meio. Então, em cada etapa, você pode ir para a direita ou para a esquerda, com probabilidade de meio e meio, e quando você chegar na ponta, acabou. Qual a interpretação que você pode dar para isso? Imagina o seguinte, são duas pessoas que estão jogando cara-coroa. Tá? Um gosta de cara e o outro gosta de coroa. Se der cara, vence o jogador 1, se der coroa, vence o jogador 2. Tá? E vamos dizer que em cada unidade, cada lançamento, eles apostam sei lá o quê, R$1, né? E vamos dizer que eles começam, N, quem é N? N é a soma da grana disponível para os dois. Um deles tem uma grana A, o outro tem uma grana B, disposto a jogar, A mais B é N. Né? Quando chegar, e vamos dizer que eu estou olhando estou representando aí, quanto que o jogador, sei lá, o jogador 1 tem.
Tá? Então, o jogador 1 começa de uma certa posição, que é o capital dele. Uma posição, vamos dizer, I. Ele começou com I e o outro tem N menos I. Em cada etapa, ele pode avançar se ele ganhar do outro, ou ele pode ir para a esquerda, perder, se o outro ganhar. Quando o meu passeio chegar no 0, significa que o meu jogador que tinha I foi à falência, ficou em 0. Então, acabou o jogo, porque ele não pode jogar mais. Quando chegar em N, significa que o outro foi à falência, ficou em 0. Ele ganhou o N, aí acabou, porque o dinheiro, o capital total é N. Né? Então, daí o nome desse passeio aleatório, dessa cadeia, a ruína do jogador, porque representa isso. Só que, no caso, P igual a meio. Senão também pode ser chamado, só que é um pouquinho estranho você chamar de o problema, se falar do jogo, se você sabe que a tendência é diferente, se o jogo não é equilibrado, é meio difícil você imaginar que tem o seu jogador querendo jogar. Mas a matemática é exatamente a mesma. Tá? Então, esse é um outro exemplo, do qual a gente vai fazer bastante coisa sobre ele nas próximas aulas. Tá? Eu queria agora falar desse exemplo aqui mais... A palavra passeio aleatório, ela está um pouquinho difusa aqui, né? Porque ela está sendo aplicada várias vezes de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui eu vou aplicar a palavra passeio aleatório no jeito mais clássico dela, que é o seguinte: vamos chamar de um grafo. Um grafo para nós é uma coisa assim, eu tenho um certo... No nosso caso, tudo é finito. Então, eu tenho aqui um número finito de pontos, que são os vértices. É esse conjunto V que eu chamei aqui. Tá? É o meu grafo. Conjunto dos vértices. E eu tenho elos que unem alguns desses vértices. Então, um elo, para mim, é um par de vértices. Quer dizer, eu ponho uma aresta, essas são as arestas, também chamadas de arestas ou elos, entre um par de vértices, tá? Que eu ponho uma conexão entre eles. Né? Então, um grafo pode representar as estações que estão conectadas, alguma coisa assim. Grafos é um conceito matemático extremamente útil em aplicações. Né? Então, um grafo para nós, que vai ser finito aqui, vai ser isso, um conjunto de pontos, que vamos chamar de vértices, são essas bolinhas aí marcadas, né? E um conjunto de pares de pontos, né? Que são as arestas, ou elos, né? Que é esse E, que é um conjunto de pares. É não ordenado, então é por isso que eu estou falando um conjunto de par. Né? Um conjunto V, V', quer dizer que tem uma aresta entre V e V'. Ela não é... Orientação aqui, para isso, não está importando. Tá? Então, se eu tenho um vértice e eu tenho um grafo, eu posso chamar para um vértice qualquer V, o grau desse vértice é quantos vizinhos que estão conectados a ele, quantas arestas saem ou chegam dele, porque nesse momento eu estou falando, não tem orientação, então chegar ou sair dá na mesma. Então, por exemplo, aqui, o V2 aqui, esse vértice aqui, ele só tem um vizinho, né? Então, o grau dele é 1. Esse outro aqui, que é V1, meu 1 está um pouquinho difícil de ver, né? Mas é V1, ele tem 4 vizinhos. O grau dele é 4, tá? Então, isso é a definição de grafo, muito rapidamente, uma definição de grafo, vértice e grau. Tá? Então, podemos pensar, o que a gente vai chamar de passeio aleatório em um grafo, é exatamente isso. Você estando num vértice qualquer, você decide ir para um dos vizinhos com igual probabilidade, de modo uniforme. Se você está num grafo V, você tem D de V vizinhos, então você escolhe uniformemente
um deles e pula para lá, tá bom? Então, se você tiver aqui, por exemplo, se você pensa nesse exemplo aqui, que eu falei aqui, onde que está? Aqui, né? Aqui. Se você olha esse exemplo, fronteira refletora, imagina que P é meio, fica exatamente um passeio aleatório no gráfico. Porque esse carinha aqui da ponta, ele só tem um vizinho. Então, ele tem que ir para aquele vizinho. Os outros têm 2 vizinhos. Então, eles vão para um deles com probabilidade meio e meio. Então, quando você pega P igual a meio, nesse exemplo aqui, corresponde a isso aqui, onde o seu gráfico é simplesmente um segmento. O segmento aqui, né? Assim. Opa, aqui. Assim. O segmento, né? Tem uma linha que tem esses pontos aí. Então, só que eu não sei, eu consigo desenhar direito. Mas, enfim. Tá bom? Você imagina esse 0 a n, as arestas na reta. Tá bom? Então, esse vai ser um passeio que também vai aparecer muito aqui, tá? Bom, a nossa pergunta agora é o que a gente vai querer dizer sobre as nossas cadeias, sobre o nosso processo, tá? Bom, uma coisa que a gente já viu é que quando eu quero saber a transição em N passos, é a potência da matriz, né? Porque P elevado a N, né? P elevado a N mais 1 é P na N vezes P. Probabilisticamente, você pensa assim, né? Como é que você faz o produto de 2 matrizes? A entrada I, J desse produto você pega de I para K, de K para J e soma em K. Esse é o produto de 2 matrizes, né? Entrada I, J. É exatamente você querer saber qual a probabilidade de I para J em N mais 1 passos, olhando o que você tem depois de N passos e somando sobre todas as possibilidades. Então, devido a essa fórmula que você tem para a matriz, você vê que aquela observação que a gente fez, ela era exatamente isso que a gente tinha observado. Tá? Bom, então, o que a gente pode concluir é que tudo aquilo que tiver a ver com a nossa cadeia vai ser descrito em termos da distribuição inicial, que eu estou chamando de π0, e da minha matriz de transições, que estou chamando de P. Tá? Então, P é uma matriz finita, provavelmente eu posso pensar algebricamente. Não necessariamente a forma mais computacional, mais prática, porém é importante, mais probabilística, porém é importante. Tá? Então, vamos fazer algumas observações de natureza algébrica, puramente álgebra. Tá? Bom, uma coisa que eu sei é que se você pensa, aqui escrevi uma equação aqui, P vezes 1 com uma barrinha é igual a 1 com a barrinha. O que é 1 com a barrinha? 1 com a barrinha embaixo é o vetor 1, 1, 1, 1. Vetor com N entradas, onde N é o tamanho do meu S. Tá? E eu estou dizendo que a matriz P vezes o vetor 1, vetor coluna, é igual ao vetor 1. Isso é verdade. Por quê? Porque é exatamente a definição da matriz estocástica. Aqui, a soma, como é que você faz isso? Soma, a entrada I desse vetor vai ser a linha I pelo vetor. Né? Assim que multiplica uma matriz por um vetor. E isso, por definição, vai dar 1, qualquer que seja o I. Então, essa propriedade, que a soma da linha é 1, é o mesmo, só uma outra forma de escrever, que a matriz P vezes o vetor 1 dá igual ao vetor 1. Certo? Então, isso, na linguagem de álgebra linear, quer dizer o quê? Que 1 com a barrinha, esse vetor 1, ele é
um autovetor de P que tem com alto valor 1, né? Porque P vezes 1 dá 1. Então, o alto valor é 1 também. Se desse 2, o alto valor seria 2. Tudo multiplicação. Tá bom? Então, toda matriz estocástica tem essa propriedade, que 1 é um alto valor dela. Né? Porque a gente está vendo que o vetor, com todas as entradas 1, é um alto vetor, de alto valor 1. Tá bom? Isso é um fato da definição. Tá? E que a gente vai gravar, porque ele vai ser importante para nós. Tá? É imediato da definição. Bom, a gente viu aqui, falou antes, que a gente, fazendo as potências da matriz, a gente calcula as probabilidades de transição em passos. O número de passos é a potência. Né? Agora eu quero saber, então, é imediato, que daí eu vejo como eu calculo a distribuição no tempo n, em termos da minha distribuição inicial e da minha P. Né? Vamos dizer, eu comecei aqui, π0 é a distribuição do x0, e eu quero saber qual a probabilidade no tempo 2. Quero calcular a probabilidade de x2 ser igual a alguma j. Bom, eu vou abrir essa conta, né, de acordo com aquilo que eu tenho no tempo 1, por exemplo, e eu já sei como é que eu passo do 0 para o 1, né? E as probabilidades de transição, né? A probabilidade de estar em J, eu vou ver, bom, no tempo 1 eu posso estar em qualquer estado. Então, eu tenho que colocar qualquer um e somar, né? Porque isso aqui é probabilidade de x1 igual a i, probabilidade de x2 igual a j, dado que x1 é i. Isso aqui nada mais é do que π1 de i, p de i, j. Então, você verifica que essa fórmula que está escrita aqui, algebricamente, ela está dizendo o seguinte, você pega, vamos chamar de π2, a distribuição no tempo 2. Tá? E essas distribuições eu vou escrever como vetores linha, não como vetor coluna, como eu escrevi. Estou escrevendo como uma linha, tá? Porque me convém. Então, eu estou escrevendo aqui o vetor π2. π2 de 1, π2, todos os possíveis, as possibilidades de S. Tem tamanho N, se o S tiver N pontos. E o que essa fórmula aqui está dizendo é que o vetor π2 é igual ao vetor π1 vezes a matriz P. Certo? Porque isso aqui é o vetor linha π1 multiplicado pela matriz. Quando você tem um vetor linha, multiplica pela matriz, você faz assim, né? Produto linha por coluna. Como aqui você só tem uma linha, você vai multiplicando essa linha pelas várias colunas, vai te dar um novo vetor que só tem uma linha e tem o número de colunas que tem esse aí. Então, você obteve uma equação puramente algébrica aqui que diz o seguinte, a distribuição no tempo n mais 1 é aquela que você tem no tempo n multiplicada por p. Essa equação que está escrita aqui. Tá? Então, esse produto é o produto de um vetor linha por uma matriz. Esse produto que está escrito aqui. Tá? Então, você concluiu que a distribuição no tempo n é no n menos 1 vezes p, agora, aqui, né? Que a gente acabou de escrever aqui, está escrito aqui também. A mesma coisa, só que eu troquei n por n menos 1. Tá? Agora, você repete essa fórmula, πn menos 1 é πn menos 2 vezes p, então vai ficar πn menos 2 vezes p, πn menos 2 vezes p quadrado, etc, etc, até você chegar no tempo zero, é π0 vezes p elevado a n. Que é outra maneira de ver aquilo que a gente falou antes, que as probabilidades de transição em n passos são dadas por p elevado a n. Se eu quero saber onde é que eu estou no tempo n, eu vejo onde é que eu estava no tempo zero e vejo as probabilidades de passar desse estado para aquele que me interessa no tempo n. Então, isso aqui é puramente álgebra, né? Tá bom? Então, eu tenho isso. Bom,
se você olha essa fórmula aí, né, porque uma das coisas que interessa quando você está fazendo probabilidade, estatística, é saber o que vai acontecer quando n vai para infinito, né, quando o seu processo está em uma certa situação de equilíbrio, vamos dizer. Você acredita que vai ter uma certa situação de equilíbrio e como vai ser esse equilíbrio, né? Que ali, por exemplo, se você está jogando aquele problema da ruína do jogador, o que significa o equilíbrio? O equilíbrio é quando um deles ficar com todo o dinheiro, né? Então, tem o 0 e tem o n. Mas interessa saber com que probabilidade vai cair no 0, com que probabilidade vai cair no n, dependendo de onde começa. E quanto tempo vai demorar até acabar. Tá? Ali é um exemplo simples que a gente vai entender depois. Então, uma das perguntas que você pode fazer é: será que a πn, que é a distribuição do meu processo, no tempo n, converge a alguma coisa quando n vai para o infinito? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, natural, né? O que acontece quando o tempo é muito grande? A maneira matemática de tratar o tempo muito grande, tempos muito grandes, é ver o que acontece no limite, né? Tudo bem que na prática a gente nunca está no limite, porém é importante. Então, a gente gostaria de saber, será que πn converge quando n vai para o infinito? πn é um vetor, que tem um tamanho fixo, porque o meu espaço de estados, S, ele é finito, um tamanho está fixo. Tá? Então, é tudo uma matriz finita que eu tenho um vetor finito. Então, eu tenho um vetor finito. No meu exemplo lá, que só tinha duas possibilidades, eu só tenho um par de duas possibilidades. No estado 0 e o estado 1. É só um vetorzinho com duas entradas. E a minha pergunta é: se esse negócio convergir quando n, que é o tempo, vai para infinito, o que eu sei dizer sobre esse limite? Que estou chamando aqui de π estrela. Se πn converge a π estrela, o que eu sei sobre π estrela? Bom, primeira coisa é o seguinte: você olha essa equação aqui e manda n para infinito nessa equação. Né? Então, se n vai para infinito, isso aqui converge a π estrela, isso aqui também. Porque se πn converge a π estrela, πn mais 1 também. Então, você tem uma equação. π estrela é igual a π estrela vezes p. Tá? Essa é uma equação parecida com essa aqui, né? P vezes 1 igual a 1, só que de forma adjunta, vamos dizer. π estrela é um vetor linha, então ele multiplica P antes. π estrela, linha, vezes P, é outro vetor linha. Essa desenho que está aqui, né? π estrela igual a π estrela vezes P. Certo? Então, isso está dizendo que o π estrela Está errado aqui. Tá certo. Autovetor. A minha letra que eu não estava... Eu mesma não estava... π estrela vai ser um autovetor à esquerda do P e o autovalor é 1. Tá? Então, você imagina... não. Então, existe tal coisa. Porque eu já sei que 1 é um autovalor de P. Então, ele também é um autovalor à esquerda. Tá? Mesmo que você tenha esquecido a álgebra linear, ou não tenha feito, você talvez lembre que dá na mesma P e a transposta de P. Então, por isso, tem que existir uma P estrela, deve existir a P estrela, porque tem lá, então também tem aqui. Tá? P estrela, um autovetor de alto valor 1. Só que nada me garante, né, você acredita que deva ter, né, que seja uma probabilidade. A soma das entradas seja 1. Tá? Mas você quer estudar isso. Tá? Então, a questão que se põe é: quando que a gente tem que πn converge a uma π estrela, e a gente já sabe que se convergir, π estrela vai satisfazer essa equação aí. Né? Tá bom? Então, queremos olhar isso aí. Vamos olhar num exemplo bem simples, que
que a gente falou dele agora, o mais simples de todos, para depois ganharmos fôlego para fazer voos maiores. Então, vamos voltar àquele exemplinho de antes, tá? Em que eu tinha duas possibilidades, dois estados possíveis, né? Quando eu estava no zero, eu jogava a minha P moeda, se der cara, eu vou para o 1. Quando eu estava no 1, eu jogava a minha Q moeda, se der cara, eu vou para o 0. Tá? Então, a matriz era essa matriz que está aqui. Tem entradas 1 menos PP, Q, 1 menos P. Tá? Então, o P e o Q são as probabilidades de mudar. Tá? Obviamente, P igual a 0 ou igual a 1 e Q igual a 0 igual a 1 são casos menos interessantes. Mas eles estão aí no jogo. O interessante é quando P e Q ambos são positivos e nenhum deles é 1. Tá bom? Mas vamos olhar como é que fica essa equação que a gente tinha escrito aqui, essa equação aqui, nesse caso. Tá? Então, é muito simples, né? Porque a minha matriz só tem duas linhas, 2 por 2, então eu escrevo a equação. A equação π vezes P é igual a π. A minha incógnita é π. Tem dois π de 0 e π de 1. Mas como π de 0 mais π de 1 é igual a 1, de fato, só tem um deles. Porque o outro eu já sei que é 1 menos. Eu estou procurando uma solução assim. Tá? Mas eu vou lá e escrevo essa equação aqui, essa aqui, algebricamente. Então, π0 vezes π1 vezes essa matriz. π0, π1 vezes a matriz, vai ficar isso aqui, né? π0 é igual a π0 vezes 1 menos P, mais π1 vezes Q. É o π0 vezes a primeira coluna, porque o produto é à esquerda. Então, eu multiplico o vetor pela coluna 1, é aquele primeiro entrada. Multiplico o vetor pela coluna 2, é a segunda entrada. Tá? Então, quando eu faço essa equação que está aqui, πp igual a π, eu fico com esse parzinho de equações aqui. Um sistema 2 por 2. π0, aí esse aqui era o primeiro. Para o π1, eu faço π0 vezes P, mais π1 vezes 1 menos Q. Né, pela segunda coluna. Bom, é fácil de você ver que essas duas equações dizem a mesma coisa, mas não está levando a nenhum problema, porque, de fato, eu só tenho uma incógnita. Porque π0 mais π1 é 1. Então, não tem problema, é um sistema que eu só tenho uma equação e uma incógnita, basicamente. Certo? Então, eu vejo que essas duas equações dizem a mesma coisa, né? Porque você tem π0 mais π1 aqui, né? π0, aqui você tira π0, 1 menos P, mais π1 vezes Q, né? Igual a π0. Aí você cancela o π0, né? E fica a mesma coisa que está dizendo essa de baixo. E ambas dizem isso. π0 vezes P é igual a π1 vezes Q, né? Você vê facilmente. Você olha essa equação aqui, passa o termo π1 para lá, fica π1, que multiplica 1 menos 1 menos Q. Então, fica π1 vezes Q. Então, fica isso que está aqui. Essa aqui é a mesma coisa. Você põe o π0 todo para lá, e você fica π1 vezes Q igual a π0 vezes P. Então, essas duas equações, de fato, são iguais, dizem a mesma coisa. Dizem que π0 vezes P é igual a π1 vezes Q. Certo? Isso determina tudo, porque você sabe que π0 mais π1 deve ser 1. Né? Você está procurando uma equação que seja uma probabilidade. Então, ao acrescentar isso, π0 mais π1 igual a 1, você obtém quem é π0 e quem é π1. Π estrela 0 e π estrela 1. Né? Agora, você tem essa equação, mais essa aqui. Né? Você diz que π1 é 1 menos π0, e coloca ali, você vai ficar com isso aqui, né? 1 menos π0 vezes Q, que é esse carinha que está aqui, π1 vezes Q é 1 menos π0 vezes Q. E aqui tem esse termo aqui, que é π0 vezes P, não é isso? Então, você tem uma incógnita, que é π0,
e você reescreve isso, fica Q igual a π0, passa o termo π0Q, que está com o sinal menos, para o lado de cá, sinal mais, ficou isso aqui. Q é igual a π0 vezes P mais Q. Significa que o π estrela 0, que é o que você está chamando a solução, é Q dividido por P mais Q. Tá? Então, você achou que é π estrela 0. Π estrela 1 é 1 menos isso. Então, fica P dividido por P mais Q. Então, você achou a solução de modo muito simples, porque é 2 por 2. A sua equação é banal. Então, você achou quem é o limite. Bom, e agora você se pergunta, como é que a gente chegou a essa conta? A gente chegou a essa conta raciocinando assim. Se converge, então é solução. E aí, como a nossa matriz era 2 por 2, o que a gente fez foi resolver esse sistema aqui linear. Né? No caso, era uma única equação. Mas a gente usou que se fosse um limite, teria que satisfazer aquela equação. Aí você se pergunta, mas vale o limite? Porque a gente diz, se convergir, então satisfaz essa equação. Mas a pergunta agora é, e converge? Então você pode se perguntar, será que isso aqui é verdade? Porque convergir aqui só tem duas entradas, π0 e π1. Então você quer saber se esses vetores aí convergem, né? Πn de 0 menos π estrela de 0 vai a 0. E Pn de 1 menos π estrela de 1 também vai a 0. A soma vai a 0. Essa é a pergunta que a gente quer ver agora. Mas a gente quer ver que ela vai a 0. E como que ela vai a 0? Porque isso vai ser extremamente... esse exemplo é muito simples, e ele vai ser muito importante para a gente entender algo mais geral depois, tá bom? Então, eu quero fazer essa continha aqui, é uma conta banal quase, tá bom? Então, meu objetivo é saber se isso é verdade. Eu conheço esses caras, π estrela de 0, π estrela de 1, estão aqui, né? E eu quero fazer essa conta. Lembrando qual é a definição, né? Πn é a minha distribuição inicial, que não importa quem ela vai ser. Isso aqui é importante, que aqui é para qualquer distribuição inicial, né? E aquela que eu tenho no tempo n, é aquele vetor inicial vezes a matriz p elevado a n, tá bom? Então, o meu objetivo é fazer essa conta. Vamos chamar de delta n a πn de 0 menos π estrela de 0 em módulo, tá? Porque eu tinha uma soma, né? Mas você observa facilmente que esse módulo é igual a esse módulo, né? Por quê? Porque a soma dos dois números é 1. Πn de 0 mais Pn de 1 é 1. Π estrela de 0 mais Π estrela de 1 também é 1. Então, Pn de 0 menos Π estrela de 0, passando para lá, é menos o outro. Π estrela de 1 menos Π estrela de... Pn de 1 menos Π estrela de 0. Quando você põe um módulo, dá na mesma, né? Esses dois números aqui, Pn de 0 menos Π estrela de 0, e esse outro que está aqui, sem o módulo, um é menos o outro, tá? Porque a soma, por causa disso aqui, certo? A mais B igual a C mais D. Então, A menos C é igual a D menos B. Uma álgebra da escola. Tá? Então, esses dois são iguais, e módulo, o que interessa é o módulo, saber que vai a 0. Então, eu posso olhar um deles só, porque o outro é a mesma coisa. Tá? Então, o meu objetivo é saber Pn mais 1 de 0 menos Π estrela de 0. Quero saber se isso vai a 0. Então, eu vou fazer uma conta. Tá? Bom, eu estou lembrando como é que eu obtenho Pn mais 1. Eu quero obter uma fórmula que me mostre que isso vai a 0. Pn mais 1 de 0 é Pn vezes P na coordenada 0. Né? Coordenada 0, vamos lembrar, é a primeira coordenada. Tem 0 e 1. Eu estou escrevendo nessa ordem. E o outro é o que ele é. Né? Então, aqui fica, por definição, isso é Pn vezes P de 0. Então, é um vetor linha vezes uma matriz. 2 por 2. Primeiro elemento.
Então, fica πn de 0 vezes 1 menos p, mais πn de 1 vezes q. Por que isso? Porque fica o vetor πn vezes a primeira coluna do p. E a primeira coluna do p é essa, 1 menos p e q. Então, isso aqui, simplesmente, o vetor πn vezes a primeira coluna do p. Isso que está aqui é a mesma coisa, mas para o π estrela. Só que o π estrela, eu já sei que ele é a solução π estrela de 0 é igual a π estrela vezes p na coordenada 0. Porque foi assim que a gente resolveu e achou o π estrela. Então, eu já sei que isso que está aqui, eu posso escrever assim também. São iguais. Pela conta que a gente fez antes. Aí eu fiquei com isso, menos isso. Eu escrevo essas coisas em termos daquilo que me interessa, que é a diferença. Então, é πn de 0, menos, né? Eu junto πn de 0, 1 menos p, né? Aqui eu tenho 1 menos p, πn de 0 menos π estrela de 0, que multiplica 1 menos p. Esquece esse menos q. Aí, você sabe que πn de 1 menos π estrela de 1 é menos no 0, aquela observação que a gente fez aqui, né? Um desses termos é menos o outro. Então, quando você botar o menos, o Q aqui vai ganhar um menos. Então, você fez essa continha e viu que a diferença no tempo n mais 1 é a diferença no tempo n multiplicada por esse número, 1 menos p menos q. Aí você pode repetir, né? Isso aqui no tempo n no tempo n menos 1 vezes esse número de novo. Vai ficar esse número ao quadrado, etc, etc, etc. Então, você vai ter que no tempo n, vai ficar a potência desse número. Certo? Então, como no delta eu tinha posto valor absoluto, eu agora vou botar valor absoluto. Então, vai ficar no tempo n mais o módulo disso aqui, vai ficar o módulo no tempo 0, que é um número, é π, a minha π de 0 menos a minha π estrela de 0, é um número, sei lá o que é, depende, um número entre 0 e 1, né? Vezes isso aqui elevado à sua potência n mais 1, né? Porque você vê que aqui é n mais 1, porque aqui tem 1, n com n menos 1 com 2, etc, etc. Quando você chegar no 0, aqui vai ser n mais 1. Cada vez vai multiplicando uma vez mais. Então, você ficou com essa fórmula aqui. Interessante. Essa fórmula te diz que se esse número tiver módulo menor do que 1, isso vai a 0. Se esse número tiver módulo 1, fica parado. Não acontece nada. 1 elevado a qualquer potência é 1. Então, isso aqui vai a 0 se esse número tiver módulo menor do que 1. Aí você vai lá e examina quando que ele pode não ter módulo menor do que 1. Lembrando, P e Q são dois números no intervalo, 0 a 1, são probabilidades. P e Q. Um não tem nada a ver com o outro. Né? O P é a moeda P e o Q é a moeda do sapo na outra pedra. Né? Não tem nada a ver um com o outro. Em alguns exemplos tem, mas aqui não. Bom, então, só tem o único caso complicado, que não daria menor que 1, seria se P e Q forem os dois forem 1, que aí vai dar 2, ou se o P e o Q, os dois forem 0. Tá? Se os dois forem 0, P igual a Q igual a 0, isso aqui vai dar 1. E se os dois forem 1, vai dar 1 também, porque vai dar 1 menos 2, vai dar menos 1, o módulo é 1. Então, são esses dois casos meio bobinhos, né? Porque o que é esse caso aqui? Esses casos não são interessantes, porque o caso aqui é quando nada acontece. Você nunca pula. P igual a Q igual a 0, quer dizer, você não pula nunca. Uma cadeia ridícula, né? Começou e vai ficar parado lá para sempre. Então, não pode convergir, vai ficar do jeito que começou. Certo?
E esse outro aqui é o caso em que você fica pulando sempre. Você sempre fica pulando. Então, se você começou de um jeito, você vai estar no tempo par de um jeito, no tempo ímpar de outro jeito. Então, esses dois casos não são muito interessantes. Mas, tirando esses dois casos, você vê que esse número é menor do que 1. E que, portanto, a sua cadeia esquece como que ela começou. Se você tem uma potência, um número menor do que 1, e eleva a potência n, isso vai a zero rapidamente. Né? Muito se falou aqui que quando você tem um número maior do que 1 e você pega uma potência, ele explode. Né? Todo mundo viu falar muito disso, o que significa crescimento exponencial de uma epidemia. Né? Todo mundo, no jornal, na televisão, etc. Aqui é a mesma coisa, só que é o inverso. Então, se maior que 1 explode, dividindo, vai para zero. Tá bom? Então, concluímos que, exceto nesses dois casos, isso aqui converge a zero. Agora, eu posso fazer a seguinte observação, que pode ser feita como um exercício, mas só para vocês entenderem de onde vem esse número, 1 menos P menos Q. Você tem essa matriz 2 por 2. Né? Essa é a matriz de transições. Bom, sendo uma matriz 2 por 2, é fácil de você calcular quem são os autovalores dela. O que são os autovalores? Você tem que ver que lambda vezes a identidade menos ela, determinante é zero. Né? Então, você tem uma matriz lambda, com lambda e lambda aqui na identidade, na diagonal, desculpa, menos ela. Então, lambda vezes a identidade menos P, lambda na diagonal, zero, o resto, menos essa matriz, fica isso que está aqui. Lambda menos isso, aqui era zero, zero menos isso, zero menos Q. Fica essa matriz. Bom, determinante de uma matriz 2 por 2 é bem fácil, né? Fica o produto da diagonal menos esse outro aqui. Então, determinante disso igual a zero, vira isso que está aqui. Se eu não errei a conta, né? É isso aqui vezes isso, né? Lambda menos 1 mais P, é esse termo que está aqui, vezes esse aqui, lambda menos 1 mais Q, menos esse aqui, tem um menos, tem outros dois menos, ficou 1, menos PQ igual a zero. Ficou essa equação que está aí. E você vai lá e escreve uma equação de segundo grau, né? Então, você escreve essa equação, desenvolve lambda menos 1 ao quadrado, aqui, esse vezes esse, né? Mais lambda menos 1 vezes P e lambda menos 1 vezes Q, igual a zero. Fica isso, porque aqui você tinha um PQ e aqui tem menos PQ. Então, a equação virou isso aqui. Bom, lambda menos... As soluções dessa equação, trivial, lambda igual a 1, né? Porque se você pegar lambda igual a 1, esse termo é zero e esse também, fica zero, lambda igual a 1. E o outro é lambda igual a 1 menos P menos Q. São as duas soluções dessa equação de segundo grau. Ou seja, são os dois autovalores dessa matriz. O 1, que a gente já sabia, que o 1 sempre é um autovalor, porque a matriz é estocástica, e o outro que é esse aqui. E o que é extremamente importante é que esse segundo autovalor aqui é o que está determinando a velocidade de convergência. Né? Quão rápido é o que determina que esse negócio vai a zero, porque esse outro autovalor é menor do que 1 em módulo. Né? No caso aí, ele pode ser negativo, porque P mais Q pode ser maior do que 1, não tem problema. Mas ele é menor do que 1 em módulo, exceto nesses dois casos triviais. Tá bom? Então, como consequência dessa conta que a gente fez antes, a gente concluiu que a nossa matriz aqui, né, o nosso Pn converge a uma coisa fixa. E isso, se você pode ser visto também dizendo assim, que se você olhar a matriz P e elevar a n, ela vai convergir em cada entradinha dela
para uma matriz que tem as duas linhas iguais a essa coisa que você encontrou. Tá? Isso aqui é imediato da conta que a gente acabou de fazer, porque não importa quem é o π0, você vai convergir sempre para isso aqui, em qualquer uma das linhas. Então, aqui eu estou escrevendo a linha 0 e a linha 1. Tá? Então, isso é um fato puramente algébrico, que a gente fez a conta, mas ele é importante e você pode pensar algebricamente para o futuro, para outras coisas, tá? Pode ser que a interpretação algébrica ela é importante, é útil, a gente vai fazer as coisas de várias maneiras, mas é bom pensar. Então, por que isso acontece, se você quer entender do ponto de vista daquilo que você conhece de... Aqui é uma conta muito simples, porque é 2 por 2, a gente fez a conta. Mas, para entender do ponto de vista da álgebra linear, que não é importante você estar com todos os conceitos de álgebra linear para esse curso, mas é só para fazer a ligação com aquilo que você pode saber. Já. Então, a gente viu que a nossa P, ela tem 2 autovalores. Quer dizer, os 2 autovalores dela são 1 e 1 menos P menos Q. Bom, no caso, a gente pode diagonalizar a nossa matriz e obter uma matriz assim, né? Diagonal, com esses 2 autovalores. 1 e 1 menos P menos Q. Estamos assumindo que esse cara não era 1. Certo? Quem é a matriz que diagonaliza? Bom, aqui eu estou colocando essa matriz de cara e você diz, bom, da onde você tirou? Não importa muito da onde que eu tirei aqui agora. Mas é fácil porque você já sabe quem são esses caras. Eles são os autovetores de P. E um deles era de graça, 1, e o outro a gente calcula também. Então, aqui não importa muito de onde que eu tirei, eu só estou afirmando. Tá? Então, se você pegar essa matriz com os autovetores de P, e você fizer essa conta, né? A inversa dela, teria que fazer uma conta, que é isso aqui, vezes P, vezes Q, vai dar essa diagonal. Significa que quando você escreve a sua matriz numa certa base, né? Ela fica diagonal. Bom, é álgebra linear. Então, significa que o seu P pode ser escrito assim, né? Porque essa equação é igual a essa aqui, né? Você pega isso aqui, multiplica por Q à direita, então, Q vezes Q menos 1 vai sumir, né? Vai ficar a identidade. Multiplica por Q menos 1 à esquerda, vai sumir. Então, essa equação que está... Opa, desculpa. Essa equação que está aqui é a mesma coisa que essa aqui. Então, você concluiu que P é igual a Q vezes D vezes Q menos 1. Bom, agora você pega isso aqui e faz o quadrado. Isso vezes isso, de novo... Q menos 1 vezes Q vai embora, né? E vai ficar Q, D quadrado, vezes Q menos 1. Dessa fórmula, você facilmente obtém isso aqui. É por cálculo simples, né? Então, isso vale para todo N. Aí você vai lá e vê quem é D. D elevado a N D é uma matriz diagonal. Então, quando eu quero elevar a N, eu só tenho que elevar os termos da diagonal. Vai ficar 1 elevado a N, que vai dar sempre 1. 1 menos P menos Q elevado a N, que eu estou assumindo que isso aqui está acontecendo, então vai a 0. Significa que P elevado a N vai convergir a Q vezes essa matriz, que é 1, 0, 0, 0, Q menos 1. E aí é uma conta muito simples, né? Porque como a sua matriz só tem 1 aqui e o resto 0, você faz o Q aqui, Q menos 1, vai te dar isso aqui. Você tem quem é o quê, né? E vai te dar aquilo que está lá. Então, a gente viu que, nesse caso, era tudo muito simples de chegar à conclusão que tem um limite e dizer explicitamente quem é, né? E entender do ponto de vista algébrico, que é muito fácil, porque a nossa matriz é 2 por 2. Mas nos exemplos não vai ser 2 por 2. Então, a gente tem que achar uma forma mais geral, mais
abstrata de fazer isso. E vai ser o que a gente mais probabilística de fazer isso, e vai ser o que nós vamos retomar na próxima aula. Tá bom? Tá bom, pessoal? Beleza, professora. Tá? Então, hoje, como eu disse, segunda, nem toda segunda, a cada 2 segundas eu tenho seminário às 3. Então, eu não vou ficar mais tempo fora da... Deixa eu interromper a gravação, que eu não preciso mais, tá?